E aí, amados alunos do oitavo ano do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de história, trataremos do assunto nem tanta paz, nem tanta guerra. Primeiro reinado, páginas 5 a 7. Trata-se do início do primeiro capítulo da terceira unidade, tá certo? Novamente, o título é Nem tanta paz, nem tanta guerra. Primeiro reinado, páginas 5 a 7. O início da nossa terceira unidade. Então vamos nessa, pessoal. Novamente o título, nem tanta paz, nem tanta guerra, primeiro reinado. Na unidade anterior, você estudou sobre as lutas pela independência de países da América e aprendeu sobre alguns fatos bem particulares. No caso do Brasil, a figura que se destacou nesse processo foi o imperador Dom Pedro I. Só relembrando assuntos anteriores, a questão da independência, não só da América Espanhola, como também da América Portuguesa, até mesmo a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, a diferença principal é que a figura marcante aqui do Brasil não foram generais, não foram militares, não. Foi o filho do imperador, o filho de Dom João, no caso, Dom Pedro I. Ele foi a figura principal na proclamação de independência do Brasil. Com os atos datados do dia 9 de janeiro de 1822, que ficou conhecido como o Dia do Fico, a questão dele mesmo de tomar para si a responsabilidade de ser o príncipe regente aqui no Brasil, e que culminou na independência do Brasil. Então, a figura principal no processo de independência do Brasil foi o imperador Dom Pedro I, que antes era príncipe regente. Com a volta da família real para Portugal, ele ficou aqui sendo responsável pelo Brasil, que era então colônia de Portugal, e ele que vai proclamar a independência do Brasil. A partir da proclamação da independência, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um país com autonomia, um país que tinha suas próprias leis, tinha seu próprio governo, tá certo? Mas o que isso significa? Como isso aconteceu? É o que veremos agora. É o que vamos estudar a partir de agora todo o processo, vamos dizer assim, que levou ao Brasil a se tornar esse país com autonomia. Já desde a época do primeiro reinado, passando para o segundo reinado e chegando ao Brasil republicano. Você viu na discussão da abertura dessa unidade que algumas manifestações nos caracterizam como brasileiros. A questão do futebol, da Copa do Mundo, que faz com que haja esse patriotismo pelo Brasil. O exemplo que usamos foi o futebol, mas além dele, outras manifestações culturais e sociais identificam o Brasil e seu povo. Como o carnaval, por exemplo. Carnaval é algo muito peculiar aqui no Brasil. Então, não só o futebol, a questão do carnaval, toda a questão cultural que existe aqui no Brasil, identifica o Brasil e seu povo, certo? Então, não só o futebol, temos outros. O fato de que hoje sermos uma nação e nos reconhecermos brasileiros é algo relativamente novo em nossa história. O Brasil ele ainda vai completar 200 anos como país, tá certo? Então, a independência do Brasil ainda vai completar 200 anos. Que você pode achar assim, mas é muito tempo. Não, mas isso para a história, 200 anos quer dizer nada. Então, essa formação, essa questão de identidade do povo brasileiro é algo historicamente muito recente, tá certo? Esse entendimento começa no século XIX. Para ser mais exato, o Brasil ele começa como nação no dia 7 de setembro de 1822, que é a nossa independência. Antes, a identidade aqui existente no Brasil estava relacionada a Portugal, pois o Brasil era colônia de Portugal. Então, como povo independente, como uma nação soberana, é algo novo. Não tem, vai completar ainda em 2022 200 anos. Então, daqui a 2 anos ainda o Brasil vai completar 200 anos como nação independente. Novamente, você pode achar isso muito, mas é algo recente. Novamente, século XIX, com o estabelecimento do Brasil como um país livre, autônomo,
e com a adoção de um governo próprio, no caso, uma monarquia. Outra diferença é que com a independência da América Espanhola e da América até, no caso, dos Estados Unidos, é que o Brasil ele não adotou o modelo republicano. O Brasil não se tornou uma república. Aí você pode perguntar o que é uma república. República é quando o povo, a nação, escolhe seus representantes, né? O representante principal, vamos dizer assim. Já no caso no Brasil, não foi adotado a república. Foi adotado assim um sistema conhecido como monarquia. Monarquia, o poder é passado de forma hereditária. Não quer dizer que é de pai para filho, homem, não. É de forma hereditária. Prova tanto que Dom Pedro I ele passa para Dom Pedro II e Dom Pedro II passaria para sua filha, a princesa Isabel. Tá certo? Então, Dom Pedro II passaria. Mas, no caso, há uma interrupção, um golpe que vai proclamar a República aqui no Brasil. E isso é um assunto que estudaremos mais para frente, tá certo? Hoje o Brasil não é mais governado por um imperador. Nós somos governados por um presidente. Mas você sabia que existem pessoas que apoiam o retorno da monarquia ao poder? Para vocês terem uma noção, em 1993 foi criado aqui no Brasil um plebiscito. O plebiscito é uma consulta para escolher qual era a forma de governo que deveria ser adotada aqui no Brasil. A questão republicana presidencialista, a monarquia ou o parlamentarismo. Então, o que venceu foi a republicana presidencialista. Então, mas essa consulta ocorreu em 1993, 27 anos atrás, certo? Novamente, o que você pensa sobre isso? Vejamos nesse momento a bandeira adotada pelo Brasil imperial. Ao lado você pode observar a bandeira do Império, que foi criada no dia 18 de setembro de 1822, 11 dias após a independência do Brasil. Dá para frisar muito bem, né, algo que chama muita atenção, as semelhanças com as bandeiras, com a bandeira adotada no Brasil hoje, a bandeira do Brasil republicano, a questão do verde e amarelo, do quadrado, do losango. Outra coisa que chama muita atenção é esses dois ramos, um do lado esquerdo o café e o outro fumo. Essas representações desses dois ramos, de um lado o café, do outro lado o fumo, é devido à importância desses produtos que tinham para a economia daquela época, principalmente o café, que era o principal produto de exportação no Brasil, tá certo? E é nesse momento que eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é café e fumo, tá certo? O código dessa videoaula é café e fumo, que eram os principais produtos de exportação do Brasil, que eram os principais produtos da economia brasileira daquela época, certo? É interessante pensarmos que os outros países da América, ao conquistar a sua própria independência, se estabeleceram como repúblicas, como eu já falei, e o Brasil foi o único a manter uma monarquia. Você pode estar se perguntando, mas por que o Brasil foi o único a manter a monarquia? Devido a alguns fatores. E esses fatores estavam relacionados principalmente, diretamente, com as elites daquela época, as elites dominantes daquela época. Eles não queriam que o Brasil fragmentasse, separasse, formasse vários outros países, como que ocorreu na América Espanhola. Então, um dos principais medos, um dos principais temores das elites daquela época, por isso eles adotaram a monarquia, é que eles tinham o receio que o Brasil se fragmentasse, o território brasileiro fragmentasse. Outra coisa também é que eles perdessem seus privilégios. Daí eles adotaram a monarquia, que é um sistema de governo centralizador, que o poder está central, ou está centralizado nas mãos de um imperador. No caso, Dom Pedro I, certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. George Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!